Opa, José, essa aula é aula... English, né? É. This is... Hã? This is 6. 16, né? 16, né? This is 6. 16? Isso. Essa é a última aula? É a última aula presencial. Eu vou precisar ir um pouquinho à frente, aí vou gravando. José, você vai viajar no Natal? Eu acho que não. Então tá, então eu estou trabalhando com você aí. tudo A bem. gente vai fazendo as aulas de estúdio aí. Tá de conta que o Bel está aí presente. Só um pouquinho. Eu acho que na última aula a gente tinha terminado a porção. Na última aula nós tínhamos terminado a porção com términos, não foi? Dá licença, José. Isso, tá certo. Então, isso tá certo. Na última aula, então tá, obrigado. Então, na última aula, nós tínhamos introduzido os términos e vimos a relação dos términos com a torção e mostramos, na verdade, que nós tivéssemos um campo de Dirac acoplado, né, com a gravitação, a parte pseudo-vetorial, a corrente pseudo-vetorial, a corrente axial, que gera a componente da torção. A gente mostrou que o traço da torção, isso, acho que era isso que a gente mostrou. Mostrava que a torção basicamente era a corrente axial do ferro, né? A relação, tá, um instantinho só, José, por favor, para o caderno. Acho que a relação final que a gente chegou foi essa aqui. Nós tínhamos chegado à relação final de que a torção, então no caso, né, da parte de gravitação ser descrita por Einstein e Hilbert, e o ferro está acoplado com a torção, nós temos mostrado então que a torção tinha essa forma. Torção completa, K2 sobre 4, epsilon A, CD. Aí aqui tem a filbar inversa, IC, sinarado, 5, gama T. Então, é a corrente axial, basicamente, que dá a corrente da torção. Obrigado, José. E aí, deixa eu fazer uma teoriazinha de grupo básica com vocês, que é a seguinte. A torção, vamos observar esse tensor aqui. Suponho que eu tenho um tensor com essa estrutura, um tensor TABC, que vai representar para nós a torção. A torção, então, é antissimétrica para nós nesses dois primeiros índices, tá? Isso é a torção para nós. Então, estou marcando aqui a antissimetria dos dois primeiros índices. Então, significa que TAB, para nós a nossa convenção foi essa. A torção, então, a antissimetria nos dois primeiros índices me dá 6 componentes independentes, vezes as 4. Então, a torção tem 24 componentes. 24 componentes independentes, tá? Por causa da antissimetria dos dois primeiros índices. Então, no tensor com essa estrutura, nós podemos decompor em 3 ou componentes independentes. Então, a gente pode mostrar, né, quer dizer, a teoria de grupo, né? Então, colocando assim, análise das representações irredutíveis de SO em 3. Que podem ser
Um tensor que é antissimétrico, de rank 3, um tensor de rank 3, antissimétrico, em dois índices, ele pode sempre ser decomposto da seguinte maneira. Nós podemos pegar essa torção D, A, B, C. Podemos decompor um tensor, vamos chamar de W, vamos chamar de W confundido com A, é curvatura, E, posição, S, D, vamos chamar assim, tensor tal, ABC. Aqui eu posso colocar mais um terço de TA, ABC, menos TB, AC. E aqui um termo que é mais MC. Então, onde? Vamos ver aqui. Foi? A seguinte decomposição é possível. Então, a torção tem essas características. Ela pode ser decomposta em três objetos distintos. Esse objeto aqui é um tensor de rank 3. Só que é um tensor de rank 3 com a mesma propriedade, antissimétrico em AB, mas ele tem essas propriedades aqui. Essa contração dele é zero e o traço dele é zero. Ele é um traço zero. Então, esse tensor ele tem essas duas características. Aqui é um vetor, vamos ver já o que é. E aqui é um outro vetor, vamos ver já o que é. Então, se vocês observarem bem, esse tensor aqui, ele é um tensor de rank 3, aqui. Mas ele é antissimétrico em AB, da mesma forma que a torção. Então, em princípio, ele teria 24 componentes. Mas, essa condição aqui, esse vínculo aqui, são quatro vínculos, na verdade. Porque quando eu contraio epsilon ABCD com tal BCD, aqui eu tenho quatro equações, porque eu tenho A igual a 0, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. E aqui também eu tenho quatro equações, porque dado fixum D, tal A, B é igual a 0. Então eu tenho quatro vínculos daqui e quatro vínculos daqui. Então me dá 8 vínculos. Então essa componente da torção, ela tem 24 elementos menos 8. Então, isso aqui implica que tal ABC, essa componente da torção, tal ABC, apresenta 16 componentes independentes. Ela tem 16 componentes independentes. E aí fica legal, porque ó, 24 componentes aqui, 16 estão aqui, 4 estão aqui, 20. E outras 4 estão aqui no S, 24. Então a gente consegue ver que a análise das representações irredutíveis contidas dentro de um tensor com essa estrutura antissimétrico nos dois primeiros índices, né, um tensor de rank 3 antissimétrico nos dois primeiros índices, ela pode ser, ele pode sempre ser decomposto em outro tensor antissimétrico dessa forma, mas com essas propriedades, em dois vetores. Esse aqui é um vetor e esse aqui é um vetor, esse é outro vetor. Então as 24 componentes da torção, elas se distribuem dessa forma. Vamos olhar o seguinte, se eu pegar essa equação e tirar o traço dessa equação, vamos tirar o traço dessa equação. Significa contrair A com C, ou A com B, ou B com C.
tanto faz contrair A com C ou B com C, que é antissimétrico aqui. Então, digamos que a gente pega a seguinte contração. Ou seja, vamos contrair esse tensor aqui, vamos contrair o A com o C. Então, se eu contrair o A com o C, o lado esquerdo vai ficar T, A, B, A. O lado direito, quando eu contrair T, A, B, A, ó, ele é zero. Esse cara aqui tem traço nulo, então esse termo não entra. Quando eu contrair o A com o C, então esse termo aqui vai ficar 1/3 de TA delta CB. Eu vou multiplicar nela, vou pegar essa equação, vou contrair ela com um eta AC. Então, quando eta AC bater no eta TC, vai dar um delta B, não, desculpa, vai dar um delta AB, né? Que é BA. Eta AC, eta BC, um delta de AB, um delta de AB TA. E esse segundo termo aqui vai ficar menos TB. Agora, eta AC dá 4. Então, aqui dá menos 4. E agora, quando eu contrair A com C, isso aqui dá 0, por causa do levitivo. Então, essa equação aqui dá menos TB. Então, esse TB aqui é o traço da torção. Oi? Eta AC é. Eta AC. AC, então delta CC. Então vamos fazer o seguinte, para acertar o sinal, a gente pode trocar, vamos fazer a decomposição desse modo. Vamos colocar aqui eta, então vamos botar, vamos botar assim, eta, para ficar com o sinal direitinho, eta AC PB, não, eta AC PB menos eta BC PA. Fazer assim, DC, PA. Então vamos trocar, vamos botar desse modo. Se a gente fizer assim, então esse termo aqui vai dar 4 e esse termo aqui vai dar menos 1. Então a gente tem que, na verdade, então dá o fator 3 que cancela o 1/3. Então, na verdade, esse PA aqui, ó. Então já vou apagar esse, já sabemos que o tal satisfaz a essas duas condições aqui. Então o tal tem 16 componentes. Mas então esse objeto aqui, que é o TB, na verdade, ele é TB, então, é igual a PA/BA. Esse é o traço da torção. Agora, se eu pego essa equação e contrario toda essa equação com epsilon ABC, então suponhamos que eu fizesse isso aqui, ó. Epsilon ABC T, epsilon ABC, vou pegar epsilon ABCD T BCD. Então, suponhamos que eu faça essa equação, vou contrair essa equação com epsilon. Então, epsilon ABCD T BCD. Então, isso aqui vai ficar epsilon ABCD contraído com tal. Epsilon contraído com tal dá 0. Essa é uma das propriedades do tal. Vamos contrair agora esse termo aqui, esse termo. Então isso aqui ficou epsilon A, B, C, D. Esse pedaço já foi embora. Esse pedaço aqui está dando 1/3 do beta BD BC menos eta CD BD. E aqui mais esse termo aqui vai ficar, tem outro termo aqui. E aqui esse termo aqui é epsilon B, TBCT, BC, BE, SE. Então ficamos com isso aqui. Certo? Então, esse termo aqui vai dar BD, simétrico, antissimétrico, então isso aqui dá 0. Aqui é a mesma coisa, CD, então o epsilon com eta dá 0. Então, esse termo só vai sobrar isso aqui. Então, eta BCD com eta ABCD com eta BCDE. Isso aqui vai dar menos, dá 6 delta de A de DE.
AE. Então isso aqui dá, no fundo, dá no final de tudo menos 6SA. Então vamos botar um sinal menos. Bom, vamos deixar mais então. Então quem é S? Então na verdade a gente mostra que S é essa contração. Então na verdade esse SD que está aparecendo aqui, ele é menos 1/6 do epsilon D ABC P ABC. É o que nós chamamos de pseudo-traço. Então isso aqui é o chamado. Esse aqui é o traço da torção, o Qzinho pequeno é o traço da torção, e esse SD é o pseudo-traço da torção. Então a gente sabe que a torção pode sempre ser decomposta nessas três componentes. Então, se a nossa torção é esse objeto aqui, então a gente está vendo que a torção nossa, ó, ela é o pedaço que tem o epsilon, né? Ela é o epsilon AB, né? Esse μc aqui, ó, ele forma na verdade, ó, né? Isso aqui forma o epsilon ABIE, vamos dizer assim. Então, esse cara que está aqui, a torção, na verdade, quando eu acoplo o Fermi de Dirac com a gravitação de Einstein-Hilbert, lembre-se que eu estou com a gravitação de Einstein-Hilbert. A torção, eu não tenho o lagrangiano do setor gravitacional, é raiz de menos GR. Então, o lagrangiano tradicional, não estou dando, não estou colocando tempo de curvatura ao quadrado, nem propagação da torção. Estou colocando o termo de Einstein-Hilbert. O que nós observamos? Ó? Essa decomposição mostra que, na verdade, quem está sobrevivendo é esse termo, o epsilon. Então, a torção não desenvolve, o tensor de Dirac, o campo de Dirac na gravitação, ele não suscita essa componente da torção e nem essa. Então, na verdade, o Fermi tipo Dirac, o que ele faz é, ele se acopla, na verdade, com a componente pseudo-vetorial da torção, ou seja, a componente, o pseudo-traço da torção. Então, na verdade, né, a conclusão que a gente chega, e o Fermi de Dirac, né, se a gente colocar, por exemplo, o modelo padrão dentro da gravitação, todos os Fermis do modelo padrão, quarks, leptons, a estrutura deles é o lagrangiano de Dirac. Então, na verdade, a única componente da torção se acopla com os Fermis do modelo padrão é essa componente aqui. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que um Fermi, né, descrito, de um Fermi, claro, spin meio, descrito por uma ação tipo Dirac. Claro, ação tipo Dirac, você pode também, ou vário. Vai sempre acopla assim. A componente pseudo-vetorial. Então, na verdade, né, se eu colocar um Fermi de Dirac na gravitação, o que nós vamos ter vai ser o nosso SA, vai ser se barrar gama 5, gama A. Capa 2, né?
certo? Então, isso, e essa combinação, dada os nossos cursos anteriores, quando nós estamos equação de Dirac e Fermi de Majorana, para um Fermi de Majorana, essa componente não é zero. Nós vimos que para Fermi de Majorana, se barrado, gama mi, si é identicamente zero. Quando o Fermi satisfaz a condição de Majorana, e é autoconjugado de K. Os Fermis de Majorana, por exemplo, a corrente pseudo-vetorial dele não é nula. Então, essa componente aqui, ela sobrevive para Fermi de Majorana. Então, se o Fermi for tirar Majorana ou Weyl, de qualquer maneira, ele vai se acoplar com a torção. Tá? Porque essa componente aqui, ela é zero, ela é diferente de zero, desde para Fermi de Majorana. Então, esse resultado só que eu queria chamar a atenção, porque não é um resultado geral. Porque se a gente modificar a ação de Einstein, se por acaso a gente introduzir, como a gente já colocou exemplo aqui, termos de torção ao quadrado, então a torção deixa de ter uma equação algébrica. Nós mostramos na aula passada que tudo isso é consequência da equação do princípio variacional para a conexão de spin. Então, quando a gente faz a variação da ação de Einstein e Hilbert em relação à conexão de spin, a gente ganha uma equação algébrica para a torção. E aí a gente fixa a torção em termos bilineares fermiônicos. Mas isso só é verdade se eu tiver uma ação tipo Einstein e Hilbert, que é uma ação e ela é derivada primeira da conexão de spin. É por isso que acontece isso. Se a gente modificar, vai ser interessante a gente fazer um exercício aí, que é um cálculo que não é imediato, mas também eu não conheço esse cálculo da literatura. Na literatura existe um resultado bem interessante, que é um resultado que foi derivado pelo professor Help e o grupo dele, que é o pessoal lá na Alemanha, realmente são quase que os líderes, né, nessa discussão da torção. Já dei para vocês algumas referências sobre a torção, dei o livro do Shapiro, o livro do Gasperini de Sábado, mas tem esse Reviews of Modern Physics que eu trouxe para vocês aqui, que vale a pena, é um artigo muito bom, de 76, faz todo um apanhado geral da torção, Gravitational Distortion, Foundations and Concepts. O trabalho é bem conceitual. Esse trabalho é do professor Friedrich Hell. Aí tem. Se alguém precisar, eu tenho o PDF dele. Se vocês vocês acham fácil na rede. Reviews of Modern Physics. Ano 76, 392. Por que eu digo que esse artigo é bastante interessante? Pelo seguinte, o Hell e a turma dele aí, eles mostram um resultado que vamos dizer assim, de natureza fenomenológica, um resultado assim, de base fenomenológica para a torção. Ele pergunta o seguinte: imagina que a gente tenha uma partícula com spin. Então essa partícula, ou uma distribuição com massa e spin, uma distribuição com massa e spin gera campo gravitacional. Sabe que o spin também, o spin ele tem um tensor de spin, o tensor de spin está ligado ao campo, está ligado à torção, está ligado no fundo à conexão de spin. A pergunta é: quanto é que o efeito de spin pode ser realmente importante na gravitação, de tal forma o efeito de spin contribuir para o campo gravitacional tanto quanto a massa? Se o efeito do campo gravitacional é como na eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, a gente sabe, a gente tem carga e tem momento magnético. Quando a gente estuda o campo eletromagnético de uma partícula, a gente vê que o campo elétrico, se a partícula tem carga, o campo elétrico, a parte do campo que vem da carga, é uma parte mais dominante. A
a parte do campo o magnetismo, quer dizer, o campo eletromagnético induzido por um dipolo, por um momento de dipolo magnético é menor. O campo da partícula, do monopolo elétrico, ele domina. A mesma pergunta a gente pode se fazer na gravitação. O que é fundamental na gravitação é a massa. Mas a gente sabe que o spin também está ligado a grau de liberdade da gravitação. O spin está ligado à torção. E aí a pergunta é, o quanto eu preciso ter de spin para que a componente de torção ela seja razoavelmente mensurável. Então, nesse trabalho, do Hell e da companhia dele, eles mostram que existe uma densidade crítica. Se nós tivermos, por exemplo, uma partícula de massa m, e essa partícula tiver um meio, então seria o caso, por exemplo, de elétrons, quarks, né, nêutrons, prótons. Então, se uma partícula tem massa m e spin meio, se eu agora tiver uma distribuição dessas partículas, um aglomerado dessas partículas, quando é que o efeito da torção vai ser importante comparativamente ao efeito do campo gravitacional induzido pela massa? Quando a densidade dessas partículas adquirir um valor crítico, eles calculam esse valor, lá no paper dele dá alguma coisa que é n, que é a massa da partícula, sobre o comprimento de onda de Compton da partícula. E aqui o comprimento de Planck ao quadrado. Vocês observam que isso aqui tem dimensão de massa por volume. Então isso é uma densidade. O comprimento de onda de Compton, todos nós sabemos o que ele é. É H cortado sobre MC. E o comprimento de Planck, nós também sabemos o que é. O comprimento de Planck é a raiz quadrada de H cortado G sobre C3. Então, aqui são as constantes típicas da gravitação. O que é importante é a massa da partícula. Isso aí é feito para cálculo de spin meio. A partícula, a gente imagina que estou falando para a partícula de spin meio. Então, nesse caso, existe uma densidade. Então, se eu pegar para uma distribuição de elétrons, quanto é que um gás muito denso de elétrons pode gerar um campo gravitacional importante devido ao spin? Ou, por exemplo, um gás ou um conjunto de nêutrons, como é o caso de uma estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons é formada por nêutrons. Os nêutrons têm spin meio e massa m. Qual é a densidade que eu devo ter para que o efeito do spin, o efeito da torção se torne importante? Então, sabendo a massa da partícula, eu posso resolver essa questão. Então, o comprimento, agora, esse resultado é verdadeiro se nós imaginarmos que a parte de gravitação é descrita pelo Lagrangiano de Einstein-Hilbert. Eu estou supondo que o campo gravitacional é descrito por essa ação aqui, onde essa ação ela não dá propagação para a torção. Ela lá é a ação que dá uma equação algébrica para a torção. Então eles fixam essa densidade baseada nessa hipótese. Seria interessante se nós tivéssemos limites agora, se por exemplo nós introduzíssemos termos aqui de curvatura ao quadrado, termos de torção ao quadrado, ou seja, rever esse limite no âmbito dessas teorias efetivas de órgãos. Esse seria um cálculo interessante de ser feito. Se alguém tiver a fim de fazer esse cálculo, é uma coisa que a gente pode pensar. Bom, e aí, por exemplo, essa densidade crítica aqui, se a gente calcular ela para elétrons, por exemplo, para elétrons, calcular esse O crítico para elétrons, elétron positivo, a gente acha um valor, bota aqui a massa do elétron, bota as constantes, dá um valor na faixa de 10 a 47 gramas por centímetro cúbico, que é uma densidade realmente bem alta, né? Depois, se eu calcular essa densidade crítica aqui, por exemplo, para nêutrons, porque é mais visível, né? Para estrela de nêutrons, esse resultado aqui, ele dá na faixa de 10 a 54 gramas por centímetro cúbico. Se nós calcularmos para os quartos U e D, eu acho que está na faixa de 10 a 57.
Então eu preciso ter uma densidade muito alta para a gente poder ter efeito da torção, essa hipótese de que a gravitação é descrita por Einstein. Por exemplo, se vocês imaginarem, no LHC tem aquela colaboração chamada ALICE. Né? Então, no LHC, vamos falar, a gente comparar no LHC, no ALICE, o que se estuda no ALICE? Né? No ALICE se estuda o plasma de quartos e gluons. Né? Então aqui a gente tem quarto, gluon, plasma. Nesse plasma de quartos e gluons, nós temos uma densidade média que é produzida, se a gente tem aquele plasma de quartos, né, e gluons, a densidade média que é produzida é na faixa de 15 GeVs por Fermi ao cubo. Então vamos passar essas unidades para grama por centímetro cúbico para a gente ver. Essa já é uma densidade bastante alta. Então, por exemplo, 15 GeVs. Um GeV praticamente é a massa de um próton, a massa de um nêutron. A massa do nêutron é 0,94 metros, que é praticamente um GeV. Então, basicamente, um GeV é a massa de um próton, mas a massa de um próton é 10 a menos 27 kg. 10 a menos 27 kg são 10 a menos 24 gramas. Então, a gente está convertendo GeV para massa. Né? A massa do próton, porque a gente está, na verdade, fazendo aquela conversão do sistema MC2, C igual a 1. Quer dizer, MC2, né? MC2 do próton é aproximadamente 1 GeV. Mas 1 GeV é a massa do próton, que é 10 a menos 27 kg. Então, a regra de 3 é essa. 10 a menos 27 kg são 10 a menos 24 gramas. Agora o Fermi. O Fermi são 10 a menos 15 metros. Portanto, 10 a menos 13 centímetros. Então, o Fermi ao cubo dá 10 a menos 39 centímetros cúbicos. Né? O Fermi são 10 a menos 15 metros, que são 10 a menos 13 centímetros. Então, essa densidade está dando 15, vamos colocar como fator 10. Então, esse 10 a menos 39 aqui no denominador, 10 a 39, 10 a 40, 10 a 40, menos 24, 10 a 16. Então, essa densidade é equivalente a 10 a 16 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade de matéria no LHC, no ALICE, esse plasma de quartos e gluons, é na faixa de 10 a 16 gramas por centímetro cúbico. Vamos pensar aqui, ó, 1 grama. 10 a 16 gramas são 10 a 13 quilogramas. 10 a 13 quilogramas são 10 a 10 toneladas. Então, na faixa de 10 a 10 toneladas, quer dizer, 10 bilhões de toneladas por centímetro cúbico, que é a densidade típica realmente de uma estrela. Então, uma estrela tipo Sol, né, uma estrela normal, uma estrela de nêutrons, por exemplo, a densidade dela é na faixa de 10 a 10, a questão do Sol, uma estrela de nêutrons, né, um pulsar que a gente chama. Esses pulsares dessas estrelas de nêutron têm uma densidade típica de 10 a 10 toneladas por centímetro cúbico, 10 a 16 gramas por centímetro cúbico. Então, para o nêutron, ou para o quark, essa densidade está bem abaixo da densidade crítica. Agora, esse resultado dessa densidade crítica é verdadeira, ela tem que ser modificada se nós tivermos torção dinâmica. Então, se a torção, agora, se a gravitação, na verdade, não é só a gravitação de Einstein-Hilbert, ela pode ter termos de curvatura ao quadrado, ela é corrigida por termos de torção também, e a gente sabe que, eu não coloquei para você, mas vou colocar talvez hoje no final da aula, né, que uma ação de gravitação reportada a partir da teoria de cordas, ela, além do termo de Einstein-Hilbert, ela tem termos que fazem introdução de termos de curvatura ao quadrado, termos de torção, e aí
essa densidade tem que ser revista, porque isso aqui é suposto se a torção é fixa. A torção não é um grau de liberdade que se propaga, a torção é não dinâmica, porque o Lagrangiano de Einstein. Então seria interessante se a gente pudesse rever, porque a constante de gravitação, se vocês observarem aquela equação que nós obtivemos hoje, quando nos dá a densidade de Fermi, isso aqui no fundo é uma corrente de Fermi, né? Isso aqui, ela está multiplicada pelo K2. K de dimensão é o comprimento de Planck, na verdade. Então esse K2, ele tem, né, o comprimento de Planck é K raiz quadrada de H cortado G sobre C3. Então K2 é da ordem de G. Então, esse K2 aqui é que está produzindo esse 1 sobre o comprimento de onda ao quadrado. Que a gente viu que, se vocês observarem bem, a torção, né? A torção, quando nós fizemos o cálculo hoje, a gente saiu na K2, e aqui o si barrado, gama mi, gama 5, psi. Esse K2 na verdade, K tem dimensão de massa menos 1, não tem dimensão de comprimento. Então esse K aqui, esse K aqui está ligado ao comprimento de Planck. Ele produz um comprimento de Planck ao quadrado, que é a razão desse comprimento ao quadrado aqui. Então isso tudo está muito ligado, essa expressão para essa densidade está ligada à expressão que nós temos para a torção. Mas agora, se não entrar ali a constante de gravitação, se entra uma outra constante ligada à propagação da torção, então essa densidade aqui tem que ser revista. Isso aqui seria interessante se a gente pudesse rever, porque isso aqui vai dar para a gente também uma espécie de um limite que a gente pode observar, tipo um limite crítico de densidade, para saber se, por exemplo, se a gravitação é descrita por graus de liberdade dinâmicos da torção, se por acaso essa densidade pode ser uma densidade crítica para que a torção seja tão importante quanto os graus de liberdade devido à densidade de massa. Então, eu tenho massa e spin. Quem é mais importante? Normalmente, na visão da gravitação de Einstein e Hilbert, o efeito da massa é mais importante para a gravitação do que o efeito do spin. O efeito do spin é mais jogado para a torção. Agora a questão é se a torção dinâmica, esse limite aqui é mudado. Então seria interessante rever isso aqui. Estou colocando só essa questão, porque é uma questão dos nossos dias, é importante esse trabalho do Hell também, para quem quer aprender um pouco assim, as coisas mais, os resultados mais clássicos sobre a torção, esse texto é interessante. Eu citei o livro do Shapiro para vocês também, o livro de Effective Theories of Gravity, ou Effective Action Gravity, que é o livro do Shapiro, e citei para vocês também o Gasperini de Sábata, que é bastante bom na discussão da torção. Aquele outro também, o Blagojevich, né? Aquele livro que eu passei o PDF para vocês. A torção tem várias fontes para vocês estudarem, né? Então nós, mais ou menos, fechamos essa discussão preliminar da torção ligada a férmions. Nós já tínhamos visto que os escalares não se acoplam para a torção, os férmions se acoplam para a torção. Vamos ver agora a discussão do campo de Maxwell, quer dizer, Maxwell e Yang-Mills. Né? Vamos lá. Para nós, né, o campo de Maxwell, para nós, vamos pegar primeiro o caso adeliano. Vou pegar então o caso Maxwell, o caso adeliano. Então, para nós, a ideia é os campos, né, para nós, os campos
vetoriais, né, os campos espinoriais, eles são sempre definidos no espaço tangente. Então, eu tenho que realmente fazer uso da filmagem. O campo vetorial, ele é um campo, claro, ele é definido no espaço tangente, mas eu posso fazer a projeção. Então, para nós, o campo vetorial, a mim, né, ele é a projeção feita a partir da filmagem do campo vetorial definido no espaço tangente. Com isso, então, nós vamos trabalhar com esse campo aqui, campo a mim, que é o campo tipo Maxwell no espaço curto. Bom, nós construímos o FMI a partir do AMI. E aí nós tínhamos aprendido que um vetor com índice mundo, ele precisa daquela derivada covariante que nós temos definido, né? A derivada covariante com a conexão de spin para os objetos definidos com índices no espaço flat. E definimos a derivada nabla-mi com a conexão afim para objetos definidos no espaço com índices de mundo, word índices, né? Índices de mundo, então são os índices da variedade, índices de mundo. Então, o campo de Maxwell, ele precisa, na verdade, ele é um campo vetorial. Ele precisa dessa derivada da Nabla-Mi. Então, a ideia é a seguinte: vamos covariantizar esse field strength, colocando aqui Nabla-Mi, Ami, menos Nabla-Mi, Ami. A ideia seria essa aqui. Vamos então substituir a derivada pela conexão afim. Então aqui eu vou ter dmi, ami, e aqui eu vou ter dmi, ami. Aí o termo que sai daqui é menos gama, lambda, mi. Mi a lambda. E o termo que sai daqui vai ser mais gama, mi. Mi, lambda, a lambda. Então, a introdução da conexão afim, ela agora traz para nós esse termo aqui. Podemos botar menos gama, mi, lambda, menos gama, lambda, mi. A lambda. Mas se vocês se lembrarem bem, o que é isso aqui? Isso aqui é a parte antissimétrica da conexão afim. A parte antissimétrica da conexão afim é a torção. A gente já definido que isso aqui é 2 vezes a torção. Então esse termo aqui, ele está dando para nós menos 2t mi lambda a lambda. Ou seja, se eu fizer uma transformação de gauge, a transformação de gauge é a linha mi, a mi mais dmi alto. O parâmetro arbitrário da transformação de gauge é um parâmetro escalar, é uma função escalar. Então a derivada dele é a derivada ordinária. Então é claro que esse pedaço aqui é invariante de gauge. Esse pedaço aqui mantém a invariância de gauge dele, porque as duas derivadas se cancelam. Porém, esse pedaço aqui, a presença de torção, ela faz com que o FMI deixe de ser invariante de gauge. Então, e a gente, em princípio, diz a torção não necessariamente é zero. Você não pode partir do pressuposto que a torção é zero. A gente tem que mostrar por argumentação dinâmica, né, das equações de Lagrange, que a torção é zero. Então, a presença de torção, então, se o espaço-tempo tem torção, você há férmions. Se tem férmion, eu vou ter torção. Se tem torção, a simetria de gauge é quebrada. Então, o campo de Maxwell, depois, claro, o campo de Young-Mills também, eles vão ter essa sutileza.
Como é que eu posso acoplá-los com a gravitação? Porque a gente sabe, o acoplamento mínimo com a gravitação é esse aqui. É transformar essa derivada na derivada covariante de Gates. Isso aqui é o acoplamento mínimo com a gravitação. Mas ao acoplar minimamente o campo de Maxwell com a gravitação, eu perco a simetria de Gates. Então o acoplamento mínimo, que é esse aqui, de Maxwell com a gravitação, quebra a simetria de Gates caso haja torção. Então a presença, quer dizer, então o acoplamento mínimo gravitacional do campo de Maxwell depois a gente tem, claro, isso para a linha de Lewis também, viola a simetria de Gates. Haja torção. Então, a pergunta é: eu não posso reconciliar a simetria de Gates? Como é que a gente pode resolver essa questão? Vamos observar o seguinte: o que ocorre quando eu tenho a derivada? O que ocorre quando nós temos a derivada de um campo? Deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente tem a derivada de um campo vetorial, a derivada ordinária. Então nós sabemos que um campo vetorial se transforma desse modo sob transformações gerais de coordenadas. A linha μ de x' é vai ficar dx kappa dx' a essa é a transformação de Gates. Se eu pegar a derivada do campo, vou pegar essa combinação como nós estávamos fazendo, dmi a linha. Isso aqui é d' e a linha i. Então, d' eu sei que é derivar em relação a x' é derivar em relação a x kappa e derivar x kappa, derivar em relação a x kappa, derivar x kappa em relação a x'. Concorda? Então isso aqui é o d'. A regra da cadeia. Deriva em relação a x kappa e deriva x kappa em relação a x'. E quem é o A'I? O A'I é dx lambda dx' a lambda. Então isso é como esse objeto se transforma sob transformações de ferrofiltro. É o problema que a gente está tendo. A invariância, quer dizer, a invariância de Gates, ela é quebrada porque a gente precisou covariantizar essa derivada. Mas vamos olhar isso aqui mais a fundo. Isso aqui dá para nós o seguinte: primeiro termo, dx kappa dx'. E aí, vou estar derivando isso tudo aqui em relação a x kappa. Então, dx kappa dx'. Então, vamos ter aqui d kappa, né, atuando nesse objeto aqui. dx lambda dx'. A lambda. Mais dx kappa dx' dx lambda dx' d kappa a lambda. Certo?
termo aqui eu posso escrever assim. Ó. Isso aqui, esse objeto aqui, x em função de x', isso aqui é uma função de x'. Então eu posso derivar esse objeto aqui, vou escrever esse termo assim, derivo em relação isso aqui a um x' rho. Eu derivo esse objeto aqui em relação ao x' rho, então vai ficar uma derivada segunda, regra da cadeia de novo. Isso aqui é uma função de x'. Então, x é uma função de x'. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a um x' rho. Então, isso aqui vai ficar d2x lambda d x' rho d x' mi e derivo x' rho em relação a x'. Certo? Né? X' rho em relação a x'. Isso aqui, tá ali. Então, esse termo aqui, que ele dá, ó, esse dx' aqui, ó, com esse dx' aqui, está derivado de x' rho em relação a x' mi. Isso me dá um delta de rho mi. Se dá um delta de rho mi, esse rho aqui vira mi. Então, na verdade, esse termo todo, ele fica assim. Então, está claro, né? Aqui, isso aqui é uma função de x'. X em relação a x', eu tenho x como função das coordenadas x'. É a troca de variáveis. Então, é o diffeomorfismo. Então, eu vou derivar isso aqui em relação ao x' rho. Isso aqui é uma função, derivo em relação ao x' rho, mas derivo x' em relação a xk. Beleza. E foi isso aqui. Agora, esse cara que está aqui, ele encontra esse. Então, esse xk com xk cancela, e a derivada de x' rho em relação a x' mi é delta de rho mi. Então, na verdade, no final do dia, esse rho vira mi. Então, todo esse termo aqui, depois de tudo isso, ele fica d2x lambda, d2x lambda, dx' mi, dx' mi, a lambda. Então, isso é a transformação dessa derivada. Vamos agora fazer o inverso. Vamos pegar a antissimetrização disso. Vamos pegar, então, agora aqui em cima. Então, deixa eu passar isso aqui. Então, vou escrever esse resultado aqui. Então, esse resultado ficou assim. Ficou dx' dx' mi, dx lambda, dx' mi, dk a lambda. Esse primeiro termo aqui é o termo que faria a gente pensar que isso aqui é um tensor. Isso aqui é exatamente a transformação típica de um tensor. Mas aparece esse termo homogêneo aqui. Que mostra que, na verdade, vai precisar de uma conexão para aparecer esse termo d2x lambda, dx' mi, dx' mi, a lambda. Aqui. Agora, vamos pegar a parte antissimétrica. O field strength é dli ali menos dli ali. Vamos pegar agora a parte antissimétrica. Se eu pegar dli ali linha, é só fazer esse exercício, não precisa nem fazer, é só trocar, boa tarde, é só trocar mi por li. Então fica dx' dx' mi, dx lambda, dx' mi, dk a lambda. É só trocar mi por mi. E aqui mais d2x lambda, dx' mi, dx' mi, a lambda. Então, o que nós observamos? Nós observamos que, se eu subtrair esses dois termos para formar o field strength, esse termo aqui exatamente se cancela. Por quê? É só trocar mi por mi. Esse termo aqui é simétrico em mi. Então, se eu subtrair, então isso significa que dmi a mi, linha, menos dmi a mi, linha,
vai me sobrar só esse termo aqui, vai me sobrar dx capa, dx lambda, dx capa, dx mi, dx lambda, dx mi. D capa a lambda, então esse termo aqui. E depois vai aparecer esse termo aqui, menos dx capa, dx capa, dx menos dx capa, dx mi, dx lambda, dx mi, d capa a lambda também. Mas como isso aqui antes, esses índices são mudos, no segundo termo, né, esses índices aqui são mudos. Então eu posso trocar, eu vou chamar capa de lambda. E lambda vira capa. Então eu posso fatorar os dois jacobianos. Então eu posso agora então escrever isso aqui como sendo dx capa, dx mi, dx lambda, dx mi, d capa, a lambda, a capa. Ou seja, o f se transforma tensorialmente. Dx capa, independentemente de ter torção aqui ou não. Eu não fiz nenhuma hipótese sobre a presença de torção. Então, o que é importante observar é que, apesar da derivada do campo sozinha, ela não ser um tensor, a combinação antissimétrica se comporta tensorialmente. Então, eu não vou precisar, na formulação de Maxwell, eu não vou precisar covariantizar o F mili, como nós tínhamos feito. Nós tínhamos covariantizado o F mili para poder ter invariância. Mas aí, ao covariantizar o F mili, aparecia a parte antissimétrica da conexão de spin, que é a torção. Então, a torção estava quebrando a simetria de gauge, foi o que nós vimos. Então, nós passamos a uma análise mais clara do que é a transformação de diffeomorfismo do field strength, mesmo com a derivada ordinária. Então, mesmo com a derivada ordinária, eu não preciso covariantizar essa derivada para garantir o caráter tensorial do F. Então, a novidade é essa. dmi, a mi pede para nós, né, a covariantização. Então, nós temos que fazer isso aqui. Nós fizemos isso na primeira etapa aqui. dmi i menos gama lambda mi a lambda. Precisamos fazer isso. Porém, dmi a mi menos dmi a mi não precisa ser covariante. Não precisa. Já é covariante, né? Já nasce covariante. Então, o acoplamento mínimo com o setor de gravidade, setor de gravitação, não aparece. Não é necessário. Então, como a gente resolve um problema? Isso não é necessário, e aí eu não perco a simetria de gauge. Então, a maneira de eu
reconciliar a simetria de gauge com o acoplamento com a gravitação é não mexer no F mini. Mas, claro, na hora de escrever a ação de Einstein, quer dizer, agora quando eu acoplo, né, a ação de Maxwell com Einstein e Hilbert, aí sim, vou lá, vou colocar menos um quarto. Aí a gente vai lá, né, a gente sente. Raiz quadrada de G, na verdade é o E. G, mi kappa, G, mi lambda, R, mi, F, kappa lambda. Então, o acoplamento gravitacional está todo aqui. Então, aqui está o acoplamento com a gravitação. O acoplamento com a gravitação, ele não entra via derivada covariante. Ele entra só via métrica e o determinante da métrica. Claro, a gente agora pode passar isso tudo, fazer o princípio variacional, a gente vai jogar tudo isso em termos da Filbert. Então, aqui não tem conexão de spin. Então, a conexão de spin não está aqui. Então, se eu for fazer, usando a aula anterior, quando a gente faz a variação em relação à conexão de spin, a variação em relação à conexão de spin, ela vai só me dar o termo. Ela vai me dar lá só o termo, tá? Que vem de Einstein e Hilbert, que é MA NB. Isso aqui, então, vai me implicar em torção na equação usual da torção, mas não tem nenhuma parte de torção vindo de Maxwell. Então, a torção a gente mostra, como no caso da gravitação simples, a torção é zero. Então, a introdução do campo de Maxwell, ela também não mexe com a torção, como o campo escalar. Quem excita a torção, como nós vimos no caso anterior, na aula passada e hoje no início da aula, é o campo de Dirac, o campo fermiônico. O campo fermiônico não tem como tirar ele no acoplamento com a torção. O campo de Maxwell, então, ele não excita a torção. Claro, eu posso estudar, claro, acoplamentos não mínimos do campo de Maxwell. Aí sim, se eu tiver acoplamentos não mínimos, a torção é, por exemplo, eu poderia fazer isso. Eu poderia, nada me impede de colocar esse termo, raiz de menos G, R, G, mi kappa, G, mi lambda, F, mi, F, kappa lambda. Aí, aqui sim, aqui no R, vocês vão lembrar, o que é R? R é raiz de menos G, opa, o R é para nós, não é mi, não é O, tá? Arro. Não posso botar assim também, né? Arro. E arro. Esse cara aqui, ou seja, perdão, vou botar mais ainda. Na verdade, esse R é OA, sigma B, R sigma AB. Aí sim, aqui eu tenho conexão de spin. Derivadas é rima. Está cheio de conexão de spin. Aí a conexão de spin se acopla com o F mini. Aí nesse caso, então, eu não vou ter mais torção nula. Se eu introduzir acoplamentos não mínimos, né? Acoplamentos não mínimos,
bósons vetoriais podem se acoplar à torção. Tem um trabalho que eu trouxe para vocês. Nesse trabalho aqui, basicamente, eles estudam isso, o acoplamento da curvatura com massa. Eles mostram como é que se pode produzir fótons a partir de gráficos, né? Porque, claro, aqui eu tenho um acoplamento dos gráficos com os fótons, então eu crio vértices de gráficos com fótons que eu posso, então, estudar. Esse trabalho aqui foi parte da tese de doutorado de um boliviano que trabalhou na UF, né? Oceano Gales, que hoje é professor no Federal de Lavras. E foi um trabalho que ele fez com a professora Nazira Tomimura, que era a orientadora dele. The Number of Photons for Tone-Type Method. Deixa eu pegar a referência para vocês. Astrophysics and Space Science. Ano 93, página 315. Então, nesse trabalho aqui, Nogales Tomimura. Nesse trabalho aqui, o Oceano Gales e a professora Nazira, o professor Nogales, né? Agora é o professor em Lavras. O Oceano Gales e a Nazira Tomimura, eles estudam acoplamentos de curvatura, de curvatura com o campo de massa. Então, isso aqui é o que vai produzir efeitos de torção. Então, daqui, a gente poderia tirar os efeitos de torção. Eu acho que vocês poderiam, no caso, agora se a gente vai para Young-Mills, não muda nada, porque Young-Mills, o que é importante é que o field strength também é antissimétrico. Então, o acoplamento, se eu colocar agora aqui Young-Mills, né, basta a gente colocar aqui. Mantém o field strength normal, sem a derivada covariante, quer dizer, é dI ali menos dI ali, mais IG comutador de ali com ali, mas é só a gente colocar aqui F, Mi, A, F, Tá? Eu deixaria como exercício para vocês, se alguém, seria uma tarefa que não é óbvia, né? Mas é uma tarefa um pouquinho trabalhosa, mas que vale a pena, poderia fazer. Qual seria? Porque isso aqui tem a ver com a física do LHC. No LHC a gente produz, né? Produz bósons vetoriais. E há a expectativa de que a gente possa produzir efeitos gravitacionais no LHC, porque a densidade de massa é muito alta, como a gente viu, uma densidade no Alice que pode ser na faixa de 10 a 16 gramas por centímetro cúbico, é a mesma densidade de uma estrela de nêutron. Então, o campo gravitacional pode ser intenso. E como a torção pode ser dinâmica, então pode acontecer daquela densidade crítica que nós estudamos aqui, tá? Quando é que os efeitos de torção são tão importantes quanto os efeitos da massa, aquela densidade crítica muda, ela baixa. Então, eu posso ter efeitos de torção também ligados aos bósons vetoriais. Então, por exemplo, a pergunta é, se a gente aqui colocasse F min A, F kappa lambda A, o exercício bom de se fazer seria tirar agora a contribuição, rever a equação da torção com esse acoplamento no mínimo aqui. Quer dizer, a torção tem uma parte lá do Lagrange-Lancaster-Newton, que sai daqui, eu vou variar em relação à conexão de spin aqui, e dá isso, que dá aquela equação que nós já estudamos nas aulas anteriores para a torção, aqueles 3 termos na torção. E agora, vai sair daqui também, quando eu fizer variação em relação à conexão de spin, vão sair derivadas covariantes que vão ser jogadas para cá. Então, a gente teria uma equação interessante também para as derivadas covariantes, para a torção. Essa equação aqui me acoplaria a torção com o próprio campo de Einstein de arriba.
Não seria, por exemplo, uma possibilidade. Por exemplo, para ver que uma outra coisa que a gente poderia ver, se a gente pegar, por exemplo, Maxwell, né? O caso abeliano, não abeliano, esse caso vai ficar quase igual. Se a gente pegar, por exemplo, se a gente pegasse algo desse tipo, F de F catalano. Se aqui a gente coloca P, I, a porção é lá em cima, né? P, I, K. Fica faltando um O e lambda. Por exemplo, se eu agora pego aqui um T, I, lambda, O, eu tenho um acoplamento direto da torção com Maxwell. E claro, essa torção aqui, para nós sabemos, são as derivadas da Filbari, que é aquela PI, NA menos DI, NA. Então essa equação, ela vai modificar também as equações de Maxwell, de Einstein, Hilbert, que eu vou fazer princípio variacional em relação ao Filbari, não vai ter contribuição desse termo, e quando eu fizer variação em relação à conexão de spin, vai sair contribuição daqui também. Então seria um acoplamento também não mínimo da gravitação com o setor de Maxwell. Por exemplo, só vendo isso aí agora, podem ter outros mais interessantes, nem sei qual é o efeito desse termo. Quando esse termo, como ele é quadrático na torção, ele deve ser um termo bem menos dominante. A gente espera que os termos de curvatura sejam um pouco mais fortes, né, que os termos de torção. Da mesma forma que o eletromagnetismo, o setor elétrico, é em geral mais forte que o setor magnético, a carga elétrica é mais dominante do que o momento de polo magnético. Aqui, o efeito da curvatura pode ser, em geral, mais dominante do que o efeito da torção. Agora, podem existir condições sob as quais os efeitos de curvatura e de torção sejam comparáveis, né? Isso aí é uma coisa para ser discutida. Então, estou deixando esse exemplo aqui, essa discussão do campo de Maxwell, do campo de Young-Mills acoplado para a torção, também para mostrar que numa descrição de gravitação tradicional de Einstein e Hilbert, quando a gravitação é Einstein e Hilbert, então os campos bosônicos não contribuem para a torção. Daqui, a equação que sai da torção daqui, ela só vai poder ser não trivial se houver fermions com os quais ela se acopla. O acoplamento com os escalares e com os bósons vetoriais não leva a nada. Mesmo que não seja, pode até campo de própria também,